Olá, então, gente. Muito boa tarde aí para vocês. Espero que todos estejam bem, né? Que a semana aí de todo mundo possa estar boa, né? Semestre aí começando e vamos rompendo, né? Em nome de Jesus aí, Deus vai dar força pra gente vencer esse semestre, né? Romper esse semestre. Tem um versículo que fala em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso aí, gente. Deus vai nos fortalecendo, a graça dele vai sendo suficiente nas nossas vidas e nós vamos caminhando. Em nome de Jesus aí, vai ser um semestre abençoado aí, em nome de Jesus, bem produtivo. Vamos lá, gente. Vamos iniciar efetivamente a nossa matéria de linguagem jurídica hoje. Só perguntar aqui para vocês. A gente começou aqui 3h40. Vamos até quando, mais ou menos? Não sei até quando vocês estão acostumados. A Jana chegou. Porque normalmente uma matéria que está com 4 créditos está sendo 1h30 e 1h40 de aula, né? Uma matéria de 2 créditos, o que a gente faz aí? Até 4 e quantos? Gente, deixa eu só pedir aqui, se tiver como, Cláudia de Paula, você tá apresentando uma parada aqui que tá sumindo a nossa tela aqui, que eu não tô mais me vendo. Se você tiver como tirar... Que eu não sei como é que faz isso daí. Cláudia de Paula, a recepção chama você. Cláudia de Paula, por favor, comparecer à recepção. Tá assim, Cláudia de Paula tá apresentando para todos. Aí você tem que parar a apresentação, Claudinha. Ela apresentou ontem também na aula da Quênia. Claudinha, cadê você, bem? Claudinha, se você tiver como desapresentar, seria legal. Enfim, é porque eu não tô me vendo, nem nos vendo aí fica complicado pra aula ficar gravada. Mas enfim, a hora que você descobrir aí, você fala aí pra nós, beleza? Vamos lá então, gente. Gente, a linguagem jurídica, ela é uma matéria que trata especificamente da linguagem, do vocabulário, das expressões que são utilizadas em âmbito jurídico, ou especificamente no meio forense. Quando a gente fala da linguagem jurídica, nada mais é do que a língua portuguesa aplicada numa área específica. Quando a gente fala de linguagem jurídica, a gente nada mais, nada menos está falando da utilização da língua portuguesa numa área específica, num ambiente específico. E no caso, no ambiente ou no âmbito jurídico, no meio ou no âmbito forense. Só que a linguagem jurídica, ela apresenta peculiaridades próprias. A linguagem jurídica, como a gente acabou de colocar aqui, é a língua portuguesa aplicada a um contexto específico. A linguagem jurídica, ela possui algumas características próprias, ela possui algumas qualidades que a configuram como jurídica. E é justamente nessa primeira aula de hoje que a gente vai falar sobre essas características da linguagem jurídica. A primeira característica da linguagem jurídica que nós temos, quem estiver anotando, eu não sei o que aconteceu agora. Enfim, vocês estão me vendo, gente? Tá, professor. Pelo menos eu tô. Vocês estão me vendo? Tá parecendo... Então, beleza, porque eu tô vendo vocês. Aí é porque, assim, esse programa grava o que tá na tela. Eu tô vendo vocês. Se vocês estiverem me vendo, ok. Mas, de qualquer forma, o áudio tá sendo gravado,
tá bom? Então vamos lá. A primeira característica da linguagem jurídica, quem estiver anotando, é a correção. Então a primeira característica da linguagem jurídica que nós temos é a correção. Como assim a correção? Quando a gente utiliza a linguagem jurídica, quando a gente utiliza o discurso jurídico, essa linguagem jurídica, ela principalmente se baseia no uso da linguagem clássica. A linguagem jurídica, ela tem como característica inicial a utilização da linguagem clássica. Ela tem como característica a utilização da variante da língua portuguesa nos padrões clássicos, ou seja, nos padrões tradicionais. A gente não utiliza, por exemplo, na linguagem jurídica, uma característica de informalidade. A gente não utiliza na linguagem jurídica a variante de linguagem coloquial. A gente, por exemplo, não trata um magistrado como você. A gente não trata, por exemplo, um promotor como você. A gente trata os trata, né, de maneiras especiais, com pronomes de tratamento específicos. Então, não só na língua escrita, mas como na língua falada, a linguagem jurídica, ela deve sempre ser caracterizada, ou ela tem predominantemente marcante nela a utilização da linguagem clássica. Porque a linguagem clássica é uma variante da língua portuguesa, é uma variante do padrão linguístico, em que tem por peculiaridade, ou tem como principal característica, o uso formal da linguagem. Então nós vamos dar alguns exemplos aqui. Esse aspecto aqui de correção da linguagem jurídica tem como exemplo a utilização do pronome se nas linguagens jurídicas. É muito comum no discurso jurídico, é muito comum na linguagem jurídica, vou colocar linguagem jurídica escrita até mais do que a falada, do pronome, tá? Da partícula se, o se. Então, utiliza-se muito na linguagem jurídica a passiva pronominal ou pronome se. Então, exemplo que nós temos aí: far-se-á a averbação, consideram-se imóveis, pactuam-se contratos. Ou seja, a linguagem jurídica, ela tem como característica marcante essa formalidade, essa utilização da linguagem clássica. Então, essa partícula se, tá? O se, ele é característica dessa correção da linguagem jurídica. Então, vocês podem ver que muitas vezes vamos colocar aqui, né? O magistrado, ele não coloca assim, as partes são intimadas. Ele coloca, intimam-se as partes. Ou determina-se a expedição do mandado. Então percebam que uma das características da linguagem jurídica, e o que marca, principalmente de maneira escrita, é a utilização dessa passiva pronominal, dessa partícula se, que torna a linguagem mais clássica, que torna, né, a linguagem mais formal. Então a primeira característica da linguagem jurídica é essa correção. Segunda característica, gente, da linguagem jurídica que nós temos é o estilo, tá? A segunda característica da linguagem jurídica que nós temos é o estilo. E quando a gente fala de estilo, a gente está falando sobre o modelo que é utilizado na linguagem jurídica. A linguagem jurídica, por ser uma linguagem própria, ela tem modelos próprios, ela tem estilos próprios. Utiliza-se muito a expressão, a estilística, né? É como o seguinte, é como se a linguagem jurídica ela tivesse uma forma específica a ser transmitida. A linguagem jurídica ela tem uma forma diferente da linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia, ou da linguagem que a gente utiliza, por exemplo, no nosso trabalho, ou até mesmo em outros ambientes.
qual que é o estilo que marca a linguagem jurídica? O estilo que marca a linguagem jurídica, a gente já falou que uma das características é o formalismo. A gente pode perceber que a linguagem jurídica também tem um estilo marcado pelo rigor técnico. As palavras, né, devem ser empregadas da maneira mais técnica possível, ou seja, atendendo o seu real significado. Utilização de vocabulário, né, técnico. E em relação ao rigor gramatical dessa linguagem. A linguagem jurídica, ela não é tão flexível. Ela determina algumas regras para que essa linguagem possa ser transmitida ou possa ser apresentada. Então, alguns exemplos de estilo ou de estilística da linguagem jurídica. Por exemplo, a linguagem jurídica, ela tem como estilo a utilização de vários pronomes de tratamento. A linguagem jurídica, ela tem o seu estilo, e aí inicialmente vamos tratar disso, em relação aos pronomes de tratamento que são dispendidos em relação a autoridades. Por exemplo, quando a gente vai falar, vou só dar um exemplo comum para vocês. Quando um advogado encontra com outro advogado, como que ele trata o outro, gente? Normalmente, como que ele fala para o outro advogado? Ô doutor, é um encontro, né? Uma reunião de doutores, né? Às vezes fica até chato, né? Um advogado encontra o outro lá na escola. Ô doutor, ô ilustríssimo, né? Ô meritíssimo. Ou seja, é sempre uma linguagem, né, mais rebuscada, né? Sempre uma linguagem mais formal. Então, por exemplo, colegas de profissão, advogado com outro advogado, utiliza a expressão doutor. Quando o advogado, por exemplo, vai tratar com o juiz, vai se referir ao juiz, como que o advogado se refere ao juiz, gente? Excelência. Excelência, Vossa Excelência. Meritíssimo. O juiz, normalmente, quando vai falar com um advogado, né, ele fala ilustre advogado ou ilustríssimo advogado. E isso, percebam que é até engraçado, não sei quem já teve a oportunidade de assistir uma audiência, ou até mesmo viu na televisão, né, por exemplo, uma sessão de tribunal, até mesmo quando os advogados querem matar os juízes, até mesmo quando o debate está acalorado, assim, um quer matar o outro, eles mantêm o uso desse estilo. Doutor, pela ordem, doutor, o senhor tá de sacanagem. Ô meritíssimo, isso é um abuso. O que tá acontecendo aqui é uma pouca vergonha, meritíssimo. Ou seja, a linguagem jurídica, ela prevalece até mesmo nos debates mais ferrenhos e mais acalorados. Isso é uma das características. Em relação a isso, a gente vai tratar, e aí enfim, aproveitando, a gente vai tentar fazer um apanhado geral aqui da matéria, tentar fazer o máximo de informações dentro dessa matéria. Vocês já tiveram experiência de fazer uma petição inicial? Já. Qual que é a primeira parte da peça? Qual que é a primeira parte de uma petição inicial? Começa por onde? Você escreve lá em cima a comarca e dirige ao juiz. O endereçamento, né? Isso é o endereçamento. É necessário que a gente saiba, ou é necessário que a gente tenha ciência para quem que a gente está mandando aquela petição inicial, sob pena daquela petição inicial ser rejeitada, ou sob pena de uma futura incompetência. O Bruno falou que não, beleza, Bruno, fica tranquilo. Pergunto para vocês, tem diferença, ou qual que é a diferença quando a gente percebe numa petição inicial? A petição inicial está endereçada assim: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, e em outra peça está assim: excelentíssimo senhor doutor desembargador. Qual que é a diferença? O que a gente consegue perceber nesse endereçamento? Tem diferença, gente? Quando uma peça está endereçada para o juiz de direito e a outra está endereçada para o desembargador? O que a gente consegue perceber nesse endereçamento?
É diferente. Desembargador é o STJ? Não é STJ não, né? É o TJ Goiás, né? O Tribunal de Justiça. Enquanto esse senhor juiz... Pode falar, Kezinha. Manda brasa. Isso é uma instância menor, verdade. Isso, tá. É isso que eu queria dizer, entendeu? Não. É instância diferente? Eu queria que vocês percebessem isso, gente. Toda vez que uma petição inicial foi endereçada por um juiz de direito, a gente está falando do primeiro grau de jurisdição. A gente está falando da primeira instância. Agora, toda vez que a petição foi endereçada para um desembargador, a gente já está falando da segunda instância. A gente já está endereçando para o Tribunal de Justiça. Beleza? Então, existem características marcantes, principalmente na maneira de se endereçar uma peça. É importante saber principalmente questões de competência e endereçamento para você saber se uma petição inicial está endereçada para um juiz de direito, a gente está falando de primeira instância. Se estiver endereçada para um desembargador, está endereçada para o Tribunal de Justiça. Agora, como que eu sei que está endereçada para o STJ ou está endereçada para o TSE ou para o TST ou para o STM ou para o STF? Nós temos juiz na primeira instância, nós temos desembargador na segunda instância, que compõe o tribunal, e para os tribunais superiores nós temos o quê? Na primeira instância nós temos juízes, certo? Na segunda instância, nos tribunais, nós temos desembargadores. E nos tribunais superiores nós temos o quê? Começa com mi, termina com ministros. Beleza? Ministros, tá, gente? Nos tribunais superiores nós temos ministros. Então vamos lá. Dentro da linguagem jurídica, existe muito tradicionalismo. A linguagem jurídica ela tem como característica o uso ou emprego de expressões que são tradicionais. A linguagem jurídica ela tem como característica o uso de expressões que já de tanto serem usadas, de tanto serem empregadas, essas expressões já foram associadas a determinadas instituições ou a determinadas pessoas. De tanto se usar uma expressão ou de tanto se utilizar uma palavra, essa expressão ou essa palavra fica marcada dentro de um contexto jurídico. Vou dar um exemplo para vocês. Qual que é a expressão utilizada quando a gente quer se referir ao Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça é chamado de quê? Já ouviram falar? O Tribunal de Justiça é chamado de egrégio Tribunal de Justiça. Toda vez que a gente for falar do Tribunal de Justiça, ele tem como característica, e quando você for endereçar uma petição inicial, no caso um recurso, né? Você vai endereçar para o egrégio Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, ele tem como característica, e ele é nomeado, ele é chamado nas petições iniciais de egrégio Tribunal de Justiça. Quando você vai endereçar uma petição inicial para as turmas, tá? Quando você vai endereçar uma petição inicial para as turmas, você chama essas turmas de colenda. Colenda turma, tá? Colenda turma. Então, egrégio Tribunal de Justiça, colenda turma ou colenda Câmara. O Supremo Tribunal Federal, ele é chamado de excelso. Supremo Tribunal Federal, ele é chamado de excelso. Excelso Supremo Tribunal Federal. Então existem algumas palavras que elas ficam muito associadas à linguagem jurídica. Outras expressões que de tanto serem usadas, né, acabam virando um costume, acabam virando uma tradição. Elas ficam cristalizadas. Exemplo, ínclito julgador. Já ouviram essa expressão? Ínclito julgador. Meritíssimo juiz, nobre casuídico, respeitável sentença, venerável acórdão. Já ouviram essas expressões? Então, existem expressões que são próprias, tá? Existem expressões que são próprias da linguagem jurídica. Eu queria que vocês ficassem atentos a isso. Então, principalmente endereçamento. Tribunal de Justiça, toda vez que for referir ao Tribunal de Justiça, egrégio Tribunal de Justiça. Toda vez que for
referir uma turma, uma câmara, colenda turma, colenda câmara. Principalmente de maneira escrita, tá, gente? Quando vocês forem se referir ao juiz, você vai tratar ele como meritíssimo juiz, ou ínclito julgador, nobre julgador. Se você for tratar em relação ao desembargador, você vai chamar ele de eminente desembargador. E existem expressões que ficam cristalizadas no nosso meio jurídico. Então, é por meio dessa que vem apresentar recurso para atacar a respeitável sentença. Por mais que a sentença tenha sido uma bosta, gente, você não vai tratar ela na sua petição inicial como bosta de sentença. Então você utiliza a expressão a respeitável sentença, a nobre decisão. Então existem expressões que ficam cristalizadas. E até aproveitar para estender esse assunto para vocês é o seguinte. Dentro da linguagem jurídica, existem verbos específicos para determinadas situações. Dentro da linguagem jurídica, existem verbos específicos para determinadas situações ou para determinadas instituições. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Qual que é o verbo correto para apresentar um recurso? Um recurso, por exemplo, um recurso de apelação. Como que você... qual que é o verbo específico toda vez que você for tratar de recurso? Você quer apresentar um recurso, você vai fazer o quê? Qual que é o verbo específico para apresentar um recurso? Vocês lembram? O certo é falar apresentar recurso? Ou existe algum verbo específico em relação à matéria recursal? Interpor recurso. Toda vez que você for falar de recurso, você tem que falar ou utilizar o verbo interpor. Então você não fala dentro de uma petição inicial, vem por meio desta apresentar apelação ou apresentar agravo de instrumento. Não, você vem interpor apelação, você vem interpor agravo de instrumento. Agora, por exemplo, quando você vai oferecer uma ação, né? Quando é uma ação, existe algum verbo específico em relação à ação? Vamos supor, você vai entrar com uma ação de alimentos. Qual que é o verbo correto? Propor, justamente. Na ação de alimentos é propor uma ação de alimentos. A Thalita falou outras que são sinônimas, promover, ajuizar a ação de alimentos, mas a mais adequada, a mais técnica seria propor. Por exemplo, quando o MP vai apresentar denúncia, qual que é o verbo específico? Oferecer denúncia. Oferecer denúncia. Outra situação que é importante vocês conhecerem os verbos. Em relação a embargos, vamos supor que você quer entrar com embargos de declaração ou embargos infringentes. Qual que é o verbo específico para os embargos, gente? Lembram qual que é o verbo específico para os embargos? Thalita falou apresentar, opor. Opor. Toda vez que vocês forem entrar com embargos, vocês vão opor embargos. Você vai opor embargos de declaração, você vai opor embargos infringentes. Beleza? Outra situação aqui. Quando se tratar de remédio constitucional, um mandado de segurança, um habeas corpus, um mandado de injunção, qual que é o verbo correto para remédios constitucionais? Impetrar, justamente. Você impetra um HC, você impetra um mandado de segurança, você impetra um habeas data, justamente para os remédios constitucionais. O verbo correto é impetrar. Para firmar um contrato, o verbo correto é celebrar contrato, tá? Celebrar contrato. Outro verbo específico também é em relação à suspeição. Suspeição, de modo geral, vamos colocar as exceções, né? Exceção de suspeição, exceção de litispendência, exceção de coisa julgada, exceção de impedimento. Em relação às exceções, tem verbo correto em relação às exceções? Quando você quer apresentar uma exceção, tem verbo correto? Tem. Arguir. Arguir.
Toda vez que você vai entrar com uma exceção, você argue uma exceção. Você argue uma exceção de suspeição, argue uma exceção de litispendência. Quando tem conflito de competência, a expressão correta é suscitar. Suscitar. Quando você vai, quer entrar com um conflito de competência, você suscita um conflito de competência. Beleza? Então é o seguinte, gente, existem expressões bastante cristalizadas no meio jurídico. E uma das características justamente da linguagem jurídica é esse estilo, tá? Uma petição inicial ela tem uma estilística própria. Por quê? Ela é formada por expressões, por vocabulário, que já estão consagrados ali no meio jurídico, de tanto serem usados. Exemplo, escritura pública. Qual que é o verbo específico de uma escritura pública? Apresentar a escritura pública. Lavrar, Você lavra uma escritura pública. E aí até aproveitar fazer uma pergunta aqui, não sei se a maioria, todo mundo já sabe disso, ou já deve ter ouvido falar. Vamos supor que você, como advogado, hoje não mais, porque o processo hoje praticamente todos eletrônicos, mas antigamente quando o processo era físico, você tinha que ir lá no fórum e você tinha que, e aí eu pergunto para vocês, protocolar ou protocolizar o processo? Ou hoje, eletronicamente, quando você vai entrar com um processo, qual que é o certo? Protocolar ou protocolizar o processo? O que vocês acham? Vocês acham que tem diferença? Alguns falaram protocolar, outros protocolizar. As duas, tá, gente? As duas estão corretas. Pode ser tanto protocolar quanto protocolizar. As duas formas estão corretas e as duas formas são admitidas. Não só na linguagem jurídica, mas também na língua portuguesa. A única diferença é que protocolizar só pode ser verbo. Já protocolar pode ser tanto verbo quanto protocolar pode ter característica de adjetivo, A reunião foi feita de maneira protocolar, ou seja, a reunião foi feita seguindo um protocolo, tá? Mas as duas expressões podem ser feitas em relação ao processo, tanto protocolar quanto protocolizar, beleza? Vamos lá. Outra característica que nós temos da linguagem jurídica é o chamado conservadorismo. Então, a terceira característica da linguagem jurídica que nós temos é o chamado conservadorismo. O que é o conservadorismo? A linguagem jurídica, por ela ter evoluído ao longo dos tempos e principalmente por ela ter tido influência de outros países, de outras línguas, a linguagem jurídica, ela tem como característica a manutenção, tá? A manutenção da essência ou a manutenção de algumas características de línguas estrangeiras ou línguas de outras civilizações. A gente sabe, tá, gente, que as principais línguas, principalmente no português, vamos colocar assim, as principais línguas que vieram fundamentar ou trazer muitas palavras ou vocabulários para a língua portuguesa, nós temos aí influência da língua grega, nós temos influência da língua romana, do latim. Então, na linguagem jurídica, em razão da nossa língua ter sido influenciada e inspirada por línguas de outras civilizações, volta e meia existem algumas expressões, algumas palavras que acabam persistindo ou sobrevivendo na nossa linguagem jurídica. Existem certos arcaísmos na nossa linguagem jurídica. O que são arcaísmos? É uma linguagem ultrapassada, é uma linguagem que não é mais usual, mas que especificamente dentro da linguagem jurídica muitas vezes são mantidas ou sobrevivem, justamente por advirem de outros idiomas, de outras línguas. Então, por exemplo, algumas expressões
Nós temos no direito civil a expressão pertenças. O que são pertenças? Pertenças vem do português de Portugal. O que são pertenças? São bens acessórios, né? Existe outra expressão, que é a expressão é defeso. O que significa é defeso? Vou até anotar aqui. O que significa essa expressão aqui, defeso? É defeso? Proibido. Defeso é uma expressão que é já muito arcaica, mas prevista em vários códigos. Nós temos, por exemplo, expressões antigas que ainda sobrevivem, as expressões, por exemplo, mantença, avançado, né? Contratos que foram avançados, expressões, por exemplo, como alugueres, tá? Alugueres, quiçá, lídimo, ou seja, existem algumas palavras que, ainda que ultrapassadas, elas sobrevivem na linguagem jurídica, certos arcaísmos que são mantidos, principalmente por terem origem em outras línguas. E nós vamos tratar isso até mais pra frente, mas eu vou dar um... Oi? Expressão em latim tem alguma coisa a ver com isso? Justamente, eu vou falar disso agora. Ah, tá. Vou falar disso agora. Eu queria fazer uma aspas aqui dentro do conservadorismo e até puxar o que a Kezinha falou. O uso do latim, tá, gente? O emprego do latim, aí o que a gente até vê, né? O chamado latinismo. O latim, gente, é uma língua morta. A Thalita perguntou o que é avançado. Avançado é algo pactuado, tá? Avançado é algo pactuado. O latim, se a gente for pegar, é uma língua morta, né, gente? Ninguém mais fala latim. Eu ia fazer o trocadilho que só os cachorros falam latim, mas assim, não ia ser uma piada tão engraçada, né? Então eu vou deixar passar despercebido, né? Não sei se vocês entenderam, mas o cachorro fala latim, o outro cachorro fala latim. Mas enfim, foi sem graça essa piada, nem todo mundo entendeu. Mas vamos continuar. O latim é uma língua morta, ninguém mais fala latim, né? Só que vocês podem ver que existem muitas expressões em latim, né, originárias aí do direito romano, que sobrevivem e servem como fonte de construção da linguagem forense. E aí, a gente vai falar isso mais pra frente, a gente vai estudar um pouquinho de latim, tá, gente? Todo mundo fica puto da vida, né? Não tô mal sabendo português, nós vamos estudar latim? Não, nós não vamos estudar latim, nós vamos estudar algumas expressões, algumas palavras. Mas particularmente eu gosto. Mas vamos, só para vocês verem o tanto que a linguagem jurídica ela é conservadora. Vou dar algumas expressões em latim que são comuns aí na prática jurídica e na linguagem jurídica. Vocês vão falando se vocês já ouviram falar e vocês sabem o que é. Exequatur. O que é exequatur? Já ouviram essa expressão, exequatur? Já ouviram essa expressão? Eu não tô lembrando dessa. Seguinte, imagina que tem uma sentença estrangeira, certo? Imagina que foi dada uma sentença estrangeira lá nos Estados Unidos. Essa sentença estrangeira, ela pode produzir efeitos aqui no Brasil? Uma sentença estrangeira pode produzir efeitos aqui no Brasil? Artigo 9º do Código Penal. Pode. Uma sentença estrangeira pode produzir efeitos aqui no Brasil ou para obrigar o réu a reparar o dano ou para cumprimento de medida de segurança. Agora, para uma sentença estrangeira produzir efeitos aqui no Brasil, ela precisa ser o quê? Homologada. Precisa haver a homologação da sentença estrangeira. Para a sentença estrangeira ser homologada, uma das formalidades é justamente o exequatur. O que é o exequatur? Exequatur é a expressão que significa cumpra-se, é a expressão que significa execute-se. O exequatur, tá? O exequatur é a decisão de se fazer cumprir ou de se executar uma sentença estrangeira em território nacional. Artigo 9º do Código Penal. Lembrando, quem faz o exequatur no Brasil é o STJ. Beleza? Vou dar outro exemplo para ficar mais comum. Carta rogatória.
que é carta rogatória, gente? O que é carta rogatória, gente? A gente estudou um pouco sobre, eu lembro vagamente que também é uma relação é como se fosse uma informação, uma troca de informação entre países, não sei. Qual que é a diferença entre carta precatória e carta rogatória? Precatória é entre estados, entre comarcas, vamos dizer assim. A rogatória é entre países. Justamente. Vê uma carta rogatória para cá. Ou seja, uma carta, né, uma intimação, um ato processual vindo de outro país. O Brasil, para produzir efeitos, ele precisa determinar o cumpra-se, o executa-se dessa carta rogatória. Esse cumpra-se ou esse executa-se é feito por meio do exequatur. Ou seja, o exequatur, que é uma expressão em latim. Outra expressão em latim, que a gente usa muito no direito civil, nascituro. O que é o nascituro? É o feto. É o feto. O nascituro vem do latim nasciturus, é aquele ser que já está concebido, né, mas ainda não nasceu. Lembrando, e aí eu até pergunto para vocês, tá, gente? Enfim, não é minha matéria, mas só para revisar aqui, tá? A personalidade civil da pessoa começa da onde, gente? A partir do nascimento com vida. A partir do nascimento com vida. E em relação ao nascituro, a lei determina algo? Ela põe alguma exceção? Ou faz alguma ressalva? Os direitos do nascituro começam aonde? Já que ele não está vivo ainda. Desde a sua concepção. Desde a concepção, justamente. Artigo 2º, né, do Código Civil. Isso mesmo. Ou seja, nascituro, outra expressão em latim. Habeas corpus, uma expressão em latim. Caput, uma expressão em latim. Vocês já devem ter... gente, lê o artigo tal caput. O que significa caput, gente? Caput significa cabeça, né? Caput significa cabeça. Então, quando a gente fala o caput de um artigo, a gente está falando lá no comecinho do artigo, porque é a cabeça do artigo. Quorum é uma expressão em latim, ou seja, a linguagem jurídica ela tem como característica esse conservadorismo, principalmente nas expressões em latim, que nós vamos ver ainda mais para frente, beleza? Vamos lá. Outra característica da linguagem jurídica, gente, é o autoritarismo. Outra característica da linguagem jurídica é justamente esse autoritarismo. Não sei se vocês já perceberam, mas a linguagem jurídica, ela tem como característica, ou ela tem, né, digamos assim, como uma das suas principais qualidades, esse toque mais autoritário. A linguagem jurídica, ela não é uma linguagem de possibilitar que a pessoa faça algo. Não é uma linguagem aberta, onde a pessoa tem a faculdade de escolher o que ela vai fazer. A linguagem jurídica, até porque ela decorre da lei, e a lei ela é impositiva, a lei ela é mandamental, a lei é obrigatória, faz com que a linguagem jurídica ela tenha esse caráter autoritário. E também, muitas vezes, pela linguagem jurídica emanar de determinadas autoridades. Então, exemplo aí de autoritarismo da linguagem jurídica. Afixa-se e cumpra-se. Revoguem-se todas as disposições. Intimem-se as partes, sob pena de condução coercitiva ou sob as penas de lei. Ou seja, percebam que a linguagem jurídica ela tem como característica esse autoritarismo, principalmente porque é uma linguagem que decorre da lei, tá, gente? E até porque, gente, se a linguagem jurídica ela não fosse impositiva, ela não fosse autoritária, digamos assim, ela não ia conseguir produzir talvez os efeitos necessários. Então, por exemplo, se as testemunhas, tá, não pudessem ser conduzidas sob vara ou sob as penas da lei, ninguém ia testemunhar, gente. Ninguém ia querer testemunhar. Ou seja, a linguagem jurídica, ela tem essa essência legal e a lei tem justamente esse caráter impositivo, mandamental, que faz com que determinadas situações sejam cumpridas. Então, quando o juiz fala intimem-se as partes,
cumpram-se os prazos. Isso faz com que as situações jurídicas elas tenham efetividade. E aí a gente tem até uma expressão, né, em latim que fala dura lex sed lex. O que significa dura lex sed lex? A lei é dura, mas é lei, né? Então até uma expressão em latim, se vocês quiserem aí, a expressão dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Então, por decorrer da lei, a linguagem jurídica tem essa característica aí de autoritarismo. Outra situação aqui que nós temos, outra característica da linguagem jurídica que nós temos, é a característica da precisão terminológica. O que é a precisão terminológica? A linguagem jurídica, ela necessariamente, ela precisa se atentar aos reais significados das palavras ou das expressões. Como a linguagem jurídica ela faz parte de um campo bem específico de conhecimento do direito, a linguagem que é utilizada não pode ser uma linguagem vulgar, não pode ser uma linguagem confundível. Tem que ser uma linguagem clara, tem que ser uma linguagem técnica e principalmente tem que ser uma linguagem em sentido denotativo. Por que em sentido denotativo? Tem diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo, gente? Tem diferença. Sentido denotativo é o sentido real das palavras, né? O que as palavras realmente expressam. Já o sentido conotativo, ou sentido figurado, é o sentido que pode se extrair, né, através de uma interpretação. É um sentido diferente que pode se atribuir a essas palavras. Percebam, a linguagem jurídica, ela necessariamente, ela tem que ser uma linguagem marcada por ser exata, por ser clara, por ter rigor técnico. Ou seja, a linguagem jurídica, ela precisa manter as chamadas precisões terminológicas, sob pena ou sob consequência de quem está ouvindo se confundir naquilo que está sendo expresso, ou até mesmo sob pena daquilo que está sendo escrito não ter nenhum tipo de valor. Então, a título de exemplo, eu queria falar algumas palavras, algumas expressões aqui com vocês, e eu queria que vocês me dessem, por exemplo, a diferença entre elas, principalmente estabelecendo aí esse critério técnico. Vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes vocês já ouviram algum conhecido falar para vocês o seguinte: nossa, você viu que fulano de tal foi roubado? Ou você viu que fulano de tal roubou tal pessoa? Aí você pergunta para ela, né, a gente que é operador do direito, sério? Mas foi com violência? Ele estava armado? Foi com ameaça? Aí a pessoa responde, não, ele só entrou na casa de fulano de tal, pegou as coisas e foi embora. Ou ele só colocou a mão na bolsa da mulher e foi embora. Pergunto, tem diferença ou faz diferença você utilizar na linguagem jurídica roubo e furto? Total diferença, né? Total diferença. Qual que é a diferença entre o roubo e o furto? O furto não é utilizado essa violência grave e ameaça. No e furto, não tem emprego de arma também. Né? No tem furto, é uma subtração de bem alheio móvel sem violência ou grave ameaça. E o roubo, gente? E o roubo? Artigo 157. Vamos revisar um pouquinho aqui direito penal. E o roubo, gente? Qual que é a característica do roubo? Emprego de grave ameaça, violência. Agora eu pergunto, pode ter roubo sem violência física? Pode, a grave ameaça. E pode ter roubo sem violência física ou grave ameaça? Não. Hã? Aí não é, aí é furto, não é mais roubo. Pode ter Porque sim. Pode ter sim. Vamos lá. Lembrando aqui. Qual a utilização de arma, professor? Oi?
utilização de arma, seja arma branca, que é faca, ou... Não, mas aí a gente tá falando de violência física. Agora eu tô perguntando pra vocês o seguinte. Tem dois tipos de violências. Tem violência própria e tem violência imprópria. Deixa eu perguntar pra vocês. Imagina que... vamos supor que o fulano de tal ele foi numa festa, tá? Fulano de tal ele foi numa festa e tinha uma menina lá. Ele vai e coloca... Como é que chama o negócio lá, gente? Boa Noite Cinderela lá na bebida da menina. E a menina fica dopada. A menina, sem conseguir oferecer resistência nenhuma, tem a sua bolsa subtraída. Isso é furto ou roubo? Subtração de bem alheio móvel depois de reduzida... É porque diminuiu a resistência da vítima. Então, é uma forma de roubo do que você deu o exemplo anterior, no caso. Sim, quando a subtração de bem alheio móvel mediante redução da capacidade de resistência da vítima é furto ou roubo? É roubo. Roubo. Onde é que está previsto isso? Não sei. Artigo Claro. 57. Lá no artigo 157, final. Alguém que tiver com código aí, ou quem tiver fácil aí o 157, lê o caput do 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante ameaça ou violência à pessoa, ou depois de haver, por qualquer meio, reduzir a impossibilidade de resistência. Perceberam esse final do artigo 157? Então é o seguinte, gente. Tem dois tipos de violência. Tem violência física e tem violência moral. A violência física é aquela realmente que é algum tipo de lesão ali em relação, né, corporal. Já a violência moral é aquela mediante ameaça. Agora, em relação à maneira de se realizar o roubo, existem duas formas de violência. Eu queria que vocês soubessem disso. Existe a violência própria e a violência imprópria. A violência própria é aquela que necessariamente há o emprego de violência física ou grave ameaça. Já a violência imprópria é aquela que não tem emprego de violência física ou grave ameaça, mas acontece depois de diminuição da capacidade de resistência da vítima. Beleza? Vamos lá. Ok. Tem diferença entre residência e domicílio? Sim. Qual que é a diferença? Domiciliar é onde que a pessoa mora, tipo, mora de fato. E a residência? Residência é tipo um local que pode achar, tipo, ele não mora ali, mas na residência dele, que talvez possa achar ele Mas a lá. pessoa pode morar na residência? Creio que sim, não? Sim, pode morar na residência também. Então qual que seria a diferença entre a residência e o domicílio? Não sei. O domicílio é o local onde a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo. O domicílio é o local onde a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo. Ou seja, no domicílio tem a característica de definitividade. Já a residência é um local que a pessoa pode habitar ali, mas de forma temporária. Beleza? Outra situação, tem diferença entre separação e divórcio? Qual que é a diferença entre separação e divórcio? Pode abrir o microfone aí, gente, fica à vontade. Ou quem quiser digitar, qual que é a diferença de separação e divórcio? Tipo, na separação, quebra o vínculo jurídico. Tipo assim, as pessoas não habitam mais junto. Tipo, essa seria a separação. Já no divórcio,
vai estar separado civilmente, tipo assim, de acordo com as leis. A Gabi falou assim, a separação de fato, por exemplo. Justamente, agora eu pergunto, o que acaba com o casamento? A separação ou o divórcio? A separar. Não, o casamento. O divórcio, civil mesmo o casamento. é o divórcio. Como é que é? O que acaba com o casamento é o divórcio. Justamente, o divórcio, gente, o divórcio, ele importa na dissolução do casamento civil. O divórcio importa a dissolução do casamento civil. A separação, ela quebra, tá? Ela quebra os deveres conjugais. Então é o seguinte, o marido saiu de casa, ele se separou. Ou seja, ele não tem mais deveres conjugais. Mas o casamento, ele só vai estar extinto ou anulado depois do divórcio. Beleza? Igual a Gabi, igual a Laurinha falou aqui, ó, separação não quebra o vínculo jurídico. Sim, só quebra os deveres conjugais. Vamos lá. Tem diferença entre calúnia, injúria e difamação? Sim. Qual que é a diferença? Calúnia é você atribuir à pessoa um crime, sabendo que aquilo é falso. A difamação, você... É como se você xingasse a pessoa, você difama ela para outras pessoas. Agora, a injúria é contra a própria honra objetiva. Você vai falar alguma coisa daquela pessoa para ela mesma. Enquanto A injúria, qual honra que é? Subjetiva. Calúnia e difamação é honra objetiva. Justamente. Calúnia e difamação, honra objetiva, ou seja, é aquilo que as pessoas pensam daquela pessoa. Injúria, honra subjetiva, é a autoimagem, o que a própria pessoa pensa dela. Beleza. Vamos lá. Tem diferença entre abrogação, derrogação e revogação? Tem diferença entre abrogação, derrogação e revogação? Nunca nem vi sobre. Nunca? Mentira. Vocês nunca ouviram falar sobre revogação? Eu não lembro, não. Derrogação, eu acho que eu já ouvi falar. Agora, subrogação, eu sei o que é, em direito civil, né? Não, mas O bem significado, provavelmente outro. revogação. Vocês nunca ouviram falar? Tal lei foi revogada? Não, isso sim. Agora, a abrogação e derrogação. Vamos lá. A derrogação é tipo a revogação parcial de uma lei. Como é que é? A derrogação é tipo a revogação parcial. Justamente. A revogação, gente, ela é gênero. Revogar significa anular uma lei por inteiro ou parcialmente. A derrogação é a revogação parcial. A abrogação é a revogação total. Beleza? Léo, repete aí, por favor. Abrogação é? Ó, revogação é gênero. Revogar significa anular uma lei por inteiro ou parcialmente. As espécies de revogação são abrogação, que é quando anula a lei por inteiro. Abrogação é uma revogação total. Derrogação é uma revogação parcial. Ah, tá. Okay. E a última expressão que eu queria tratar com vocês, que é algo... diferença entre residência e domicílio, tá, Thalitinha? A residência é o lugar que a pessoa estabelece habitação, ainda que de forma temporária. Já o domicílio é o local que a pessoa tem residência, mas com ânimo, com intenção definitiva. Última coisa que eu queria perguntar para vocês, para a gente finalizar a aula de hoje, até algo que está sendo muito falado no dia a dia. Qual que é a diferença entre decreto e lei? Qual que é a principal diferença entre decreto e lei? A gente sabe que são espécies normativas, lá do artigo 59, lá da Constituição Federal. Mas qual que é a diferença entre decreto e lei? Decreto eu sei que só o chefe do Poder Executivo que pode realizar, né? Justamente. E lei? A lei, aí eu não tenho certeza se é só pelo Congresso, como é que é? Justamente. A lei ela é expedida pelo Legislativo. A lei ela é expedida pelo Legislativo.
Já o decreto é expedido pelo Poder Executivo. E aí eu vou falar justamente dentro disso que a Laurinha perguntou aqui. A lei é superior ao decreto, gente? Lei é superior ao decreto, gente? O que vocês acham? Por exemplo, esses decretos em relação à pandemia, decreto aí da quarentena. Um decreto falando, ó, não pode abrir loja tal, não pode abrir o comércio. Esse decreto é superior à lei ou a lei é superior ao decreto? O que vocês acham? A lei é superior. A lei é superior. E aí, enfim, não é só para lembrar aqui para vocês. Lembram em constitucional? Vocês lembram da pirâmide normativa do Kelsen? Sim. Lá no topo da pirâmide está o quê? Justamente a hierarquização da norma, a Constituição Federal. Debaixo da Constituição Federal está a legislação infraconstitucional. O que é legislação infraconstitucional? As leis abaixo da Constituição Federal. Então nós temos aí lei ordinária, lei complementar e tudo mais. O decreto, gente, o decreto, só uma coisa aqui. A Luaninha falou que supralegal. Ah, tá, entendi. Supralegal, no caso, né, os tratados internacionais de direitos humanos lá, equiparados às emendas... Perdão, os tratados internacionais de direitos humanos votados por um procedimento diferente do artigo 5º, parágrafo 3º, supralegal. Beleza, justamente. Os decretos, eles são atos infralegais. Eles são atos... Vocês sabem o que é infralegal? Infra, prefixo infra, abaixo. O decreto, ele é infralegal, ele está abaixo da lei. Por quê? Porque ele é um ato da administração pública. Ele é um ato interno do Poder Executivo. Ou seja, a lei é superior ao decreto e o decreto deve guardar obediência à lei. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Podemos parar por aqui, então? Sossegado? Alguém tem alguma dúvida? Então tá beleza. Até perguntar para vocês, gente, ter um feedback aqui. A aula pode caminhar nesse sentido assim mais jurídico? Mais voltado aí ao ambiente jurídico mesmo? Pode ser? Então beleza, sim, é nóis. Então beleza, é nóis então. Gente, fica com Deus. Deus abençoe. Bom descanso. Ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Abração.